Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha Big Kick, que é da Sizzix. Eu acho que é Sizzix, Sizzix. Bom, eu vou mostrar hoje como eu trabalho com ela e o que eu faço com ela. Algumas vezes, alguns trabalhos, alguns projetos. Eu utilizo ela porque ela ela corta e faz emboss, que é o alto relevo, e aí dá um trabalho, dá uma cara diferente pro seu trabalho, dá um requinte dependendo do emboss que você faz. E aí junto com o emboss você pode utilizar outras técnicas, né, como o de estresse que eu já mostrei em outro vídeo. Então, vamos começar. Bom, primeiro eu vou mostrar o que a Sizzix vem, né, quando você compra. Ela vem a maquinazinha e ela tem uma manivela para você girar, então não precisa de nenhuma eletricidade para você trabalhar com ela, o que é bacana. Ela vem com a plataforma e aí cada plataforma mostra, uma plataforma é para fazer emboss e a outra plataforma quando você vai fazer o corte. E ela vem com duas placas de acrílico, é bem grossinha, tá? E aí uma placa, o conselho que eu dou é, uma placa você coloca, usa só pro corte, ou seja, aquilo que você vai, a parte do fio dos moldes você vai colocar para baixo, de modo que corta em cima dessa placa, ou da placa que você escolher. E aí essa outra vai ficar tranquila, sem nenhum problema, sem nenhum corte. Tem gente que mistura, que utiliza, que não tem problema nenhum. Mas eu ouvi dizer que é bacana se você utilizar uma só para corte e a outra deixar como se fosse novinha. Bom, aqui nessa caixinha, nessa cestinha, eu tenho os meus moldes para emboss, tá? E além do molde para emboss, eu tenho os meus die cuts, tá? Então eu tenho as palavrinhas, aqui, tá? Que isso é um die cut. Então, é um molde, na verdade é um molde de metal, e aí ele tem um fio, né? Claro, não vai te cortar, mas quando você coloca no papel, corta o papel do tamanho e do jeito que tá aqui. É o molde que tá aqui, vai ser cortado o seu papel. E eu tenho um de florzinha também. Eu não tenho muitos, né? Porque particularmente é um pouquinho caro. Esses die cuts, dependendo do die cut que você compra, dependendo do molde, dependendo da palavra, então é um pouquinho caro. Mas eu acho que dependendo do desenho ou do que você queira fazer, eu acho que compensa. E é uma coisa que você tem sempre e você coloca, fica em alto relevo, não é igual carimbo, que quando você carimba fica no papel. Então quando você corta, fica a palavrinha ou o molde que você quer, fica lá e não sei, eu acho que fica bem diferente, a gente vai ver, eu vou mostrar pra vocês. Fica como se fosse, você pode fazer 3D com eles, você pode fazer o que você quiser. Então, às vezes, dependendo do que você queira fazer, é melhor utilizar esse tipo de trabalho, esse tipo de técnica, cortando, do que só carimbando. Tem também outras máquinas que fazem isso, tem vários modelos da própria Sizzix também. Bom, aqui eu tenho emboss, tá? Então aqui, essa é a outra marca que eu tenho, assim, que eu, na verdade, que existe para fazer tanto emboss quanto para cortar, quanto die cuts. Essa marca, ela é menorzinha e mais fácil de carregar, porque a Sizzix é um pouco pesadinha. A outra ela é menorzinha, mais fácil de carregar, mas faz o mesmo trabalho, tá? Então, se quiserem ter, ela é mais barata também. Bom, aqui uma máquina dessa, nos Estados Unidos ela
Se você pegar uma promoção boa, ela tá custando entre 79 dólares. Se você for comprar outra, sai... Se você for comprar dessa marca, sai mais ou menos uns 39 dólares, né? Essas forminhas, elas não são tão caras. Elas são R$4,99, R$3,99, dependendo da marca. Então, elas não são tão caras. Os die cuts são mais caros, tá bom? Bom, esse aqui é um outro die cut que eu tenho, que é da própria Sizzix também, tá? E... não, na verdade ele é da Tim Holtz. E eu gosto dele porque ele são palavrinhas, é o alfabeto e os números. Então, se eu precisar construir uma palavra, eu posso construir. É um tipo de letra, né? Você pode encontrar outros tipos de letras. Eu achei esse, tava numa promoção legal. Eu achei esse e me ajuda bastante. Às vezes quando eu tô fazendo meus trabalhos de scrapbook, meus álbuns, alguma coisa assim, eu quero colocar um nome da cidade onde eu tô, onde eu fui, visitei, então eu posso colocar com essas letras. E aí, para esse tipo de die cut, aí você tem esse tipo de plaquinha, que aí ele desliza melhor do que se você amparar aqui, ele vai perder logo, tá vendo? Ele não vai terminar. Então, até eu comprar essa plaquinha, eu tava usando a que veio com a minha Big Kick. Mas o problema é que ele corta aqui. Então, ele não termina de fazer todas as letras. E aí era um problema, que aí tinha que voltar, fazer de novo. Enfim. Então tá. Então, agora que vocês já viram o que vem com a Big Kick, muito cuidado quando for comprar, que às vezes você encontra por um preço mais acessível, mas não vem, só vem a Big Kick, não vem a plataforma. Então, se não vem a plataforma, você não vai conseguir trabalhar, porque ela não vai ter altura suficiente para você poder colocar os cortadores ou o emboss. Então, muito cuidado quando for comprar, para não comprar só a maquinazinha em si. E aí, se você for comprar a plataforma e as placas, então às vezes não compensa, que essas pecinhas separadas são um pouquinho mais caras. Então vamos começar fazendo uma florzinha, tá bom? Eu vou pegar o papel e a florzinha. Tem muita gente, dependendo daquilo que você queira fazer, tem gente que segura com uma fitinha, uma washi tape ou alguma coisa, segura o die cut para não se mexer, porque às vezes você precisa fazer um trabalho mais preciso, que não pode se mexer. Geralmente não mexe de qualquer jeito, tá? Mas para não mexer, para ter certeza que não vai mexer de jeito nenhum, tem gente que coloca umas fitinhas aqui do lado e aí passa pela máquina e faz o corte, tá bom? Então tá. Então aqui tá a base que eu não corto, tá bom? Vou colocar a minha florzinha que eu quero cortar. Vou colocar o meu papel. E por fim vou colocar a base que corta, porque a florzinha tá com o corte pra cima, então ela vai fazer o corte aqui. Nós vamos colocar aqui, posicionar. E aí é só, facilmente passa. Ela dá um cliquezinho. E aqui está a florzinha, tá vendo? Bem bonitinha. Para fazer as palavrinhas, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar uma palavrinha. Então, eu vou colocar uma palavrinha aqui, tá?
E outra palavrinha aqui. Colocando aqui. Vamos fechar. E aí, vamos passar de novo. E aí, nós vamos tirar as palavrinhas. Cuidado na hora de tirar para não rasgar. E aí você tem uma palavrinha. E a outra palavrinha aqui também que é só tirar. E aí o que eu tava falando antes é que você utiliza, você tem sua palavrinha. E aí se você tem um cartãozinho qualquer, olha como dá um charme todo especial, porque fica em alto relevo quando você cola. Então eu acho que vale a pena dar um... Sem contar que você pode fazer diversas outras coisas, pegar várias palavrinhas dessa e colocar uma do lado da outra, fica em alto relevo também. Então fica bonitinho, você pode amarrar, pode colocar, você vai fazer de aniversário, não sei. E aí amarra uma cordinha aqui, como se fosse um balãozinho, né, escrito Happy Birthday, ou parabéns, ou Smile. Bom, enfim, sua criatividade pode ir muito longe utilizando esses cortadores bonitinhos. Bom, agora nós vamos utilizar a segunda etapa. Essa basezinha, tá? Essa aqui ela deixa mais altinha na hora de fazer o corte, ela é mais grossa. E essa aqui é como se fosse só um papelzinho, ela é mais fininha e é pra fazer o emboss. Vou colocar ela aqui dentro. E aí o emboss, ele é mais fácil, porque ele não precisa, não que o cortar seja difícil, mas o emboss, ele é mais fácil porque ele é só colocar o cartão ou o pedaço de papel que você quer, você coloca dentro dessa, como se fosse uma plaquinha, né, o molde, coloca aqui dentro, fecha, tá? Coloca em cima e aí não tem problema se é a parte que corta, se não é a parte que corta, porque ele não vai cortar, ele só vai fazer um alto relevo, tá bom? E aí, colocou, do mesmo jeito a gente vai passar. E aí o que a gente fez foi, olha só, o emboss, tá? Não é bacana? E aí você pode usar distress aqui, ou pode, sei lá, colocar... Tem outras técnicas de coloração, ou de brilho que você pode colocar aqui. Ou que você pode, se você fizer num cartão maior, você pode colocar uma foto em cima e essa parte do emboss ser o fundo da foto, né? Então fica bem bacana. Eu fiz esse aqui, tava testando outro dia, e eu primeiro Primeiro eu pintei com distress, da maneira como eu mostrei no outro vídeo. Aí, depois que eu fiz a coloração em distress, é um cartão branco, passei o distress azul, tá? E aí, depois, o que foi que eu fiz? Eu passei nesse mesmo molde, tá? E, por fim, com a tinta que eu utilizo para fazer o emboss com o pó, que eu já mostrei também como é que faz, eu fui passando
só a carimbeira. Passei em todo o papel, depois joguei o pó de emboss e sequei. E aí ficou, olha só, parece água, né? Parece que tá molhado. Só que tem um pouquinho de brilho, esse aqui eu acho. Não, esse é só eu fiz um com brilho também, e dessa mesma maneira com o brilho ficou parecendo neve. Então ficou bem bacana também. E aí vocês podem utilizar vários, né? Eu tenho mais bolinhas aqui também. Tem uma de música. Como eu falei, eu não tenho muitos. Tá chegando o Natal daqui a pouco, então eu já tenho pra fazer o de Natal. Esse cartão eu fiz com este daqui. Então dá pra ver, ó, como é que fica bacana. Tá vendo? Primeiro eu carimbei, tá? Depois eu coloquei os pedacinhos de papel cortado certinhos. E por fim eu fiz o emboss, depois que tava seco aqui, fiz o emboss e aí ficou assim. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como utilizar melhor essa Big Kick, ou tem a Big Shot também que faz o mesmo trabalho, e além disso elas também cortam pano, elas cortam tecido, né? Existe uma específica só para tecido, mas essa daqui também corta tecido fininho, se vocês quiserem cortar. Mas precisa ser um cortador, na hora que vocês forem comprar o cortador, ver se o cortador também corta tecido além de papel, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem e queiram saber um pouquinho mais sobre essa máquina, vocês podem deixar recadinho aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!